Dia 26 de abril de 2026. A gente está no finalzinho de abril, o mês 4, mês que eu falei de organização, acho que em todos os vídeos, porque foi uma oportunidade mesmo da gente arrumar a casa, arrumar a nossa casa interna, arrumar aonde a gente vive, arrumar a vida, né, de uma forma geral. Foi uma oportunidade muito grande. Por que é uma oportunidade? Porque quando a gente se alinha à vibração do mês, né, a vibração do mês regente, a vibração do dia, a vibração do ano, a gente está mais próximo de viver num fluxo sem muito esforço, que é o que eu sempre falo para as pessoas. A gente não precisa de viver em luta, né? A gente pode olhar, ver para onde está indo o vento, ajustar as velas e seguir. Então, quando eu falo de oportunidade, mas todo mês de abril é uma oportunidade. É verdade, todo mês de abril é uma grande oportunidade da gente vivenciar isso. Mas um mês de abril de 2026 é uma oportunidade um pouquinho mais forte, vamos dizer assim. Não vai ter nenhum mês esse ano que vai ser um mês que eu vou falar de alguma coisa mais suave. A gente está em 2026, que é um ano 1. Se a gente for trazer astrologia para essa conversa, então, nem se fala, né? Para quem gosta de acompanhar, sabe que é um mês que está assim, veio com tudo. E dentro da numerologia também. A gente não fica atrás dessa vibração, não, muito pelo contrário. Então, cada mês ele vai vir com uma vibração potencializada do que ele já tem, é como se ele viesse com muito mais força, tá? Então, por isso é uma oportunidade. Então, para quem conseguiu, pelo menos, começar a entender esse conceito de organizar a vida para conseguir prosperar, para conseguir ter espaço para chegar ao melhor, né? Desde as questões mais práticas do nosso dia a dia até as coisas mais profundas mesmo, assim. Essa organização interna e externa, ela é muito importante. Se a gente não abre espaço na nossa vida, não chega o que a gente está querendo, o que a gente está desejando. A gente continua apegado àquelas mesmas coisas, carregando aquela mesma bagagem, e aí não tem espaço mesmo para nada de novo. Isso serve para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos sentimentos, para a nossa área profissional, o que eu preciso desapegar, né? O que eu preciso de organizar. Então, 4 foi o mês que a gente falou muito de organização, a gente falou um pouco sobre fim. O 4 ele tem uma vibração também de término, de morte, não é muito falado, as pessoas não gostam muito, mas sim, isso também está presente em março. E essa vibração está chegando ao final, e ainda pegando essa ideia de organização, a gente precisa já se organizar para o que vem pela frente, que é maio, que é essa vibração 5. E tudo que a gente fez agora em abril é fundamental para que a gente aproveite as vibrações de maio, porque maio é exatamente contrário de abril. O maio vem para movimentar, para trazer uma transformação, que você pode tanto fazer mudanças dentro de casa, mudar as coisas de lugar, mudar a decoração, você pode mudar o visual. Hoje, por exemplo, eu resolvi gravar o vídeo aqui num outro ponto. Dá uma vontade, começa a dar uma vontade da gente fazer as coisas de uma forma diferente. E se você não tem essa vontade de fazer diferente, eu aconselho que você provoque isso em você. Principalmente para as pessoas que gostam de fazer tudo sempre igual, do mesmo jeito. A rotina ela é super importante, a rotina traz segurança, ela traz liberdade, ela organiza, né? A gente falou sobre isso o mês todo. Mas, dentro dessa rotina, a gente consegue fazer coisas diferentes, né? Pegar um outro caminho, por exemplo, para ir para o trabalho, para quem trabalha fora, colocar aquele mesmo acessório de um jeito diferente que você sempre usa, tentar fazer coisas que você tem que fazer mesmo, só que de um outro jeito. Escolher um restaurante diferente, se você tem que almoçar fora, fazer um preparo de uma comida de uma forma que você não costuma fazer. E para que isso?
para que a gente provoque o nosso olhar, para que a gente aguce a nossa sensibilidade. A gente vai, ao longo dos dias, ficando muito endurecidos, né? Não está fácil a vida, o mundo não está para amadores, né? O mundo está para profissional, então a gente também tem que ser profissional para conseguir lidar com tudo que acontece. E a gente vai ficando com um olhar muito endurecido, e isso é ruim demais, porque a gente deixa de perceber as sutilezas da vida, a gente deixa às vezes de se tocar, de sentir mesmo, vai ficando insensível para muitas coisas, de tanta proteção que a gente vai fazendo e pela inúmeras notícias negativas e tudo mais. E quando a gente faz pequenas mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia, é uma portinha que a gente está abrindo para perceber coisas diferentes. Quando a gente faz sempre o mesmo caminho, por exemplo, a gente às vezes nem olha mais para aquele caminho, né? E se por acaso você só tem aquele caminho, não tem como mudar, só tem aquele caminho. Então, pelo menos, passa por esse caminho observando mais, olhando os detalhes, tentando descobrir novas coisas. É tão prazeroso. E a partir daí a gente pode realmente descobrir coisas novas, objetos, construções que você não tinha nunca percebido, uma fachada de uma loja que mudou e você nem tinha se dado conta. Perceber as pessoas também, como é que as pessoas andam na rua. Tem gente que cumprimenta, tem gente que passa com uma cara fechada, tem gente que naturalmente você olha e fala assim, aquela pessoa está tendo um dia bom. Vocês já repararam? Eu gosto de ficar observando, eu sou muito observadora. E eu gosto de ver até os cachorros na rua passeando. Tem aquele cachorro que você vê que ele está feliz, né? Ele anda assim todo empinadinho, ele está feliz com o passeio. Tem uns que já estão mais, né, querendo, eu preferia ficar no meu sofá, na minha casa. É muito gostoso essa observação, e é um treino que a gente tem que fazer, para que a gente não fique com um olhar viciado mesmo, que a gente não se sensibilize mais com as coisas, né? Então esse é um convite para a gente fazer essa passagem desse finalzinho de abril para começo de maio. E maio então vem com essa vibração de transformação, de mudança, de aventura, de interesse pela vida. A gente espera de maio uma vida que a gente aproveite mais, que a gente curta mais as coisas, né? E isso, quando você está com tudo em dia, por isso que a gente fala tanto que é importante a gente ir seguindo as orientações de cada vibração, porque maio também pode trazer instabilidade. E instabilidade em qualquer área, né? Eu sempre gosto de lembrar que tudo que traz movimento também pode trazer essa instabilidade. Então, tanto no lado financeiro, no lado emocional, no lado da saúde, isso pode também acontecer. A gente o tempo inteiro tem que ficar muito atento à parte luz, à parte sombra. Então, se eu já estou preparando, se eu já preparei minha estrutura em abril, eu já fico um pouco mais tranquilo para entrar em maio, né? Eu já tenho uma estrutura, não que vá acontecer alguma coisa, mas eu não fico à mercê da sorte, né? Eu estou um pouco mais tranquilo porque eu me preparei lá em abril para desfrutar, né, desse movimento todo que maio traz. Então, maio é o mês 5, ao longo do mês a gente vai ver vários vídeos falando de coisas mais específicas, a gente vai falar dos aniversários, a gente vai falar dos portais. Então é um mês assim que a gente tem muita coisa para falar e a gente vai, a cada semana, né, eu vou trazendo um aspecto desse mês de maio para a gente poder aproveitar ao máximo essa vibração como a gente vem fazendo. É muito importante, claro que a gente vai falar ao longo do mês de forma mais específica, mas eu quero já de cara trazer algumas coisas para a gente lembrar. Eu sempre falo do lado luz, do lado sombra e também falo de bloqueios, né? Acontece algumas vezes, por exemplo, de eu falar da vibração daquele mês e ver alguns comentários de algumas pessoas que estão não conseguindo vibrar naquele lado positivo, né, no lado luz, e elas encaram isso como se tivesse tudo errado, assim, tá errado, para mim não deu nada disso. E aí
essa observação, esse comentário, a gente tem que explicar ele de várias formas. Primeiro, que eu estou falando de uma vibração do mês, né? A vibração do mês é uma forma que eu tenho de ir passando os conceitos de vibração de cada número, né? É uma forma sutil de quem me acompanha aqui e entendendo, quanto mais você acompanha, quanto mais você vai vendo os vídeos, mais você vai entendendo qual é a vibração de cada número mesmo, né? E para quem faz o mapa, para quem já fez o mapa, sabe que a gente tem muitos números que a gente é influenciado por eles. Então não é só essa vibração do mês, é porque o vídeo é feito de uma forma para o coletivo aproveitar, né? Claro que a gente tem outros números que vão reger a nossa vida, os números pessoais, tanto números fixos, né? Como os números móveis também. Então a gente é influenciado por várias vibrações. Aqui eu estou falando de uma vibração geral. A gente inclusive tem o nosso mês pessoal também, que é diferente do mês universal, né? Mas como eu estou falando para um monte de gente, aí eu tento trazer para o coletivo o que todos nós de alguma forma vamos aproveitar. Se você já tem seu mapa, para quem faz o mapa de previsões, por exemplo, tem lá essa previsão do mês. E aí é claro que você tem que olhar para essa previsão do mês, né, com muito mais força, vamos dizer assim, com muito mais foco dentro dessa vibração geral, né? Assim como acontece no ano. O seu ano pessoal ele vai bater muito mais forte para você do que o ano universal. E os dois juntos vão conversar. Então vai valer a mesma coisa. Então, primeira coisa é isso. Você tem outros números, a gente passa por outras influências, né? A gente é influenciado... e outra, né? A gente não é só influenciado pela numerologia, a gente também é influenciado pelos astros, por conjunções astrológicas. A gente sofre várias interferências de vibração, interferências espirituais também, né? Então é um conjunto de coisas. Esse é um aspecto da resposta. Outro aspecto da resposta é que, inclusive, a maioria deles, eu consigo observar que a pessoa está vivendo exatamente o contrário. Então, o que significa? Que é uma previsão, uma previsão de vibração que ela está errada? Não, aquela pessoa está vibrando na sombra. Então, a gente fala muito da luz, que é para vocês poderem aproveitar bastante essa vibração. Eu sempre falo que o recipiente está lá, a gente coloca nele o que a gente conseguir, né? Então, quando eu falo muito da luz, a minha intenção é de que você preencha aí esse recipiente, que é a gente, né, que é a nossa vida, com esse tipo de vibração. Mas a gente sim também sofre influências de sombra, e eu sempre falo, né, também ao longo dos vídeos, dessas características. Como esse é um vídeo que a gente está começando a falar de maio, então eu vou lembrar para você já de cara, a gente ainda vai reforçar esses conceitos, mas o que seria a sombra, por exemplo, né, o lado exagerado do 5, dessa vibração de 5? Inquietação, exagero, ansiedade, impulsividade, vício, compulsão, competição, uma atração pelo perigo. Então essas vibrações, elas também estão presentes. E o que seria o bloqueio disso? Então, por exemplo, maio é um mês que vai falar do movimento, ele traz um interesse pela vida, ele vai falar de transformação, de uma vontade de fazer diferente, de fazer uma mudança. Ele é um número que tem um magnetismo. Depois eu vou falar em outros vídeos do lado de relacionamento, por exemplo, que, né, maio tem uma vibração muito interessante. Isso tudo é a parte luz. E o que é o bloqueio disso? Nossa, né, para quem não conseguir chegar nessa vibração. É uma resistência ao novo, um medo mesmo do novo, uma apatia, um tédio, uma imobilidade, quer dizer, exatamente o contrário do que o maio propõe. Então, se por acaso, né, à medida que maio for chegando e você não sentir essa vontade de mexer em alguma coisa, de se transformar, de fazer alguma coisa diferente, como eu sugeri, dá uma olhada, vê se você não está vibrando na sombra. E se você estiver vibrando na sombra, como eu disse, né, dei a ideia no começo do vídeo, provoca essa mudança em você, alguma coisa. Se propõe a fazer uma coisa diferente.
Eu acho que a gente consegue todo dia fazer uma coisa nova. A gente pode, até quando a gente está comendo o alimento, a gente pode comer esse alimento de um jeito diferente. Mesmo que eu pegue uma fruta, né, que não tem preparo, eu vou pegar aquela fruta e vou comer. Eu posso comer essa fruta de várias formas diferentes. Então, assim, vamos usar a criatividade, vamos exercer essa criatividade nesse momento para que você consiga estar mais sentindo, mais sensação mesmo, sabe? Aguça, né, todos os sentidos que você tem. Então, ouça coisas que você não costuma ouvir, leia coisas que talvez você não desse prioridade para ler, porque você tem outras coisas para ler antes. Sabe esse tipo de coisa? Assiste alguma coisa que você não seria a sua primeira escolha. Escolha caminhos diferentes, um jeito de colocar um acessório diferente, mudar um penteado, mudar o cabelo. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode tentar fazer diferente. Quando eu falo mexer na decoração, às vezes até mudar os móveis de lugar, né? É sempre tão bom, é uma delícia. Eu indico fortemente que dá um frescor, dá um ânimo, né? Dá uma renovada na vida, tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui, né? A ideia era só dar essa pincelada já em maio que está chegando e você ainda aproveitando esse restinho de abril para se preparar para essa vibração que está aí. Eu sou Nanda Pereira, numeróloga cabalista, sempre falando de autoconhecimento, de numerologia. Quero muito agradecer as pessoas que estão acompanhando, que estão se inscrevendo, né? Tem muita gente que acompanha e vê os vídeos, mas não se inscreve. A inscrição, a gente sempre fala, não custa nada, né? A inscrição é gratuita, mas ajuda muito o canal a crescer. A sua curtida também ajuda, seu comentário. E vai colocando aqui para mim também como tá para você aí, como foi o mês de abril. Eu quero saber se conseguiu organizar a vida, não conseguiu. Gente, tem uma coisa também importante, que tem muita gente que causa, assim, causa uma certa ansiedade. Não, eu não estou conseguindo acompanhar porque eu não estou conseguindo me organizar, porque eu tive um problema. A vida é isso, gente. A gente, né, às vezes a gente se programa para fazer alguma coisa, acontece alguma coisa de urgente, e a gente tem que fazer, tem que ir lá resolver. Aí qual que é a ideia? A gente volta. Assim que as coisas começarem a acalmar de novo, volta, né? Então, ainda que você tenha começado alguma coisa em abril ou não conseguiu fazer em abril, e entramos em maio e eu já estou falando de mudança, mas você não conseguiu organizar nada, olha para isso olha para essa mesma situação com um olhar diferente. É uma mudança que você precisa de fazer, mudança no seu comportamento também, né? Então, vamos tentar controlar a ansiedade de querer acompanhar tudo, né? Tem gente que consegue acompanhar, consegue fazer e fica muito feliz com as ideias. Tem gente que fica um pouco mais aflito porque não está conseguindo fazer tudo, né? No tempo que seria o ideal. O ideal é o seu tempo, é a sua condição. Tem muita gente que desanima, né, muito também. Comecei a fazer tal coisa, não consegui, tive um monte de problema. E aí não consegui seguir minha semana de rotina. Não tem problema, isso acontece na vida de todo mundo. Mas o importante é você voltar, né? Sabe, você não perdeu tudo que você começou. Vai lá, volta. Cada vez você vai voltar melhor, né? Cada vez você vai conseguir ir ajustando isso mais, tá? Então, não desanime. Para quem ainda não conseguiu botar as coisas no jeito, vai no seu ritmo, um pouquinho de cada vez. Cada um tem uma rotina diferente, a gente tem momentos de vida diferente. Então vamos respeitar também o momento de vida de cada um, a condição de cada um. Um pouquinho que você conseguir fazer vai ser bom para você mesmo, né? Essa é a ideia. Então agora sim, né? Eu sou Nanda Pereira, numeróloga cabalista, falando de autoconhecimento e numerologia. E agradeço quem está se inscrevendo, quem está curtindo, quem está hypando, né? Para algumas pessoas aparece a opção de hypar. E isso ajuda a ranquear melhor o vídeo, né? O vídeo ele é mais recomendado para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Então é isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui e até a próxima semana. Até!